uma mulher enferma. Grande multidão o seguia comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Até aqui, amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós vemos aqui que Jesus estava andando acompanhado de uma grande multidão. Quando falamos de multidão, eram muitas pessoas mesmo. Era mais de 1000 pessoas. Tanto que nós temos a certeza que na multiplicação dos pães e peixes tinha mais de 5.000 pessoas, contando 5.000 homens, tirando as mulheres e a criança. Então era muita gente. Imagina uma multidão para você chegar até Jesus. Como era enfrentar uma multidão para chegar até Jesus? Tinha uma mulher, nós vemos aqui que ela tinha há 12 anos um fluxo de sangue, ela padecia de uma hemorragia. Ela estava sofrendo há muito tempo. E segundo a lei de Israel, Levítico 15, 25 a 27, mulher que tinha um fluxo de sangue, ela era considerada impura. Então, tudo que ela tocava se tornava impuro. Então, ela não podia fazer parte ali, ficar no meio da família dela, no meio do povo ali. Ela tinha que viver separada. Ela não tinha nenhuma saída, nenhuma solução, porque ela tinha gastado tudo com os médicos. Ela já tinha gastado tudo que ela tinha, bem dizer. Se você ler os outros evangelhos que falam, nós encontramos mais informação. Ela já tinha gastado tudo o que tinha, mas não tinha encontrado solução para o problema dela. Imagina 12 anos sofrendo. Ela estava fraca e ninguém podia ajudar ela. Porém, aqui vem dizer a palavra que ela ouviu a fama de Jesus. Aleluia! Jesus fazia milagres, maravilhas, e estava se espalhando o boato que ele fazia milagres e maravilhas, e as pessoas queriam saber se era verdade. E quando ouviam quem necessitava, falavam: eu encontrei uma solução, eu acho que eu tenho uma resposta, eu vou atrás desse Jesus que estão falando, porque se diz que ele está curando, ele também tem solução para o meu problema e ele vai me curar. Por isso que é importante nós que conhecemos a Jesus, falar de Jesus, falar das experiências que nós temos com Jesus, dos milagres que recebemos, aquilo que nós temos com Jesus, o que sabemos dele, o que ele fez por nós. Se estamos aqui hoje, é porque ele fez algo grandioso por nós. Ele morreu naquela cruz, purificou-nos dos nossos pecados e nos deu vida eterna, perdoou, nos deu vida, e vida com abundância. E hoje nós estamos aqui porque conhecemos a Ele e o adoramos, o exaltamos, temos sede de estar na presença dEle. Nós reconhecemos o amor dEle derramado naquela cruz, através do sangue dEle derramado por nós. Glória a Deus, aleluia. Então devemos falar de Jesus. Tem pessoas, eu sei, você pode dizer, mas tem tanta pessoa que já está ouvindo de Jesus, mas não está indo até Jesus, não está nem aí de procurar Jesus, prefere procurar outras coisas em outros lugares, gastam com outras coisas. Irmãos, tem pessoas que não têm força para ir até Jesus. Isso é uma verdade. Esta mulher aqui, ela foi, nós não sabemos como ela foi, enfrentar aquela multidão fraca, porque com fluxo sanguíneo a mulher fica fraca. 12 anos, essa mulher estava fraca. Não sabemos como ela foi, se ela foi se arrastando, se ela pediu ajuda no meio do caminho, nós não sabemos. Mas ela fez questão de ir até Jesus. Hoje, nós sabemos que há dificuldade, sim, de servir Jesus. Tem pessoas que pregam: vem para Jesus, você vai resolver todos os seus problemas, vai ter sua paz e alegria, não tem aflição, não tem luta. Mas nós que somos servos de Jesus, conhecemos a palavra, nós sabemos que Jesus disse: no mundo tereis aflições. A palavra diz: odiados serão por causa do meu nome, terá perseguição. A Bíblia diz: aquele que não tomar sua cruz e seguir a mim, Jesus mesmo diz essas palavras, não é digno de mim, porque é uma cruz para carregar. Mas é um prêmio muito maior do que essa cruz. Há algo que não pode se comparar com a cruz e qualquer sofrimento
aqui nessa terra. Qualquer aflição, que é a coroa da vida, a vida eterna. Nós morarmos com Cristo num lugar onde só tem paz, alegria. Lá sim, lá não terá problema, lá tem paz, lá tem alegria. Lá será maravilhoso, não tem doença, não tem lamento, não tem pranto, nem choro, não tem morte. Lá não se sepulta pessoas. Glória a Deus, aleluia. Só que há um preço para se pagar aqui. Assim, uma vida de renúncia é uma escolha, e cada um tem que fazer, e não tem como fugir das aflições. As aflições teremos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E tem pessoas que por causa que olha, eu não vou ganhar nada com isso, eles pensam assim que eles querem ganhar a terra. Eu já ouvi uma pessoa falar assim: irmã Letícia, eu aceitei Jesus, comecei a estar indo na casa do Senhor, ia me preparar para o batismo, mas eu percebi uma coisa: eu vou ter que renunciar a muita coisa. Eu vou ter que renunciar. E eu tenho um namorado, e esse namorado não quer casar comigo, e ele não me aceita sendo crente. Então eu vou ganhar a vida aqui. É isso que o inimigo coloca na cabeça. Ele trabalha na cabeça da pessoa que é melhor ganhar a vida aqui. Essa vida vã, passageira, ainda que eles ganhem a vida aqui, a vida é de sofrimento, não muda. A vida nos prazeres carnais é de sofrimento, é uma vida dominada pelo diabo. As pessoas acham que nós não somos livres por estar servindo a Jesus, mas na verdade nós somos livres. Nós temos a liberdade de Jesus para não ser dominado pelas coisas lá fora. Nós temos a liberdade de dizer que em Cristo Jesus nós não precisamos de drogas, não precisamos de prazeres carnais para a gente ser feliz. A gente não precisa dessas coisas. Nós verdadeiramente somos livres. Somos livres. Porque nós não somos dominados pela nossa carne, mas nós vivemos em espírito, guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque o nosso olhar está em Jesus. E o prêmio, o que está preparado para aqueles que amam a Deus é tão grande que nem ouvidos ouviu, nem chegou o coração humano, que está preparado para aqueles que amam a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, ó Senhor. O que é eterno, gente? O que é eterno? Se nós pensarmos no que é eterno, o Senhor nos propõe algo eterno. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é eterna, a vontade de Deus é eterna, e aqueles que estão no Senhor permanecem para sempre. Aquele que está no Senhor não morre, ele dorme no Senhor, ele tem vida. Glória a Deus, aleluia. Ele vai ser ressuscitado e vai ter vida. Mas aquele que escolheu o mundo, escolher se entregar às paixões carnais, escolher viver no mundo, agradar a si mesmo, ganhar a sua vida aqui, é triste, será o seu final. Será juízo. Juízo. Grande será o choro e o lamento. Choro e ranger de dentes. A vida aqui é passageira, é rapidinho. Tem uns que morrem cedo ainda, não chegam nem à velhice, morrem na juventude. E que adianta ganhar a vida aqui na terra e perder a alma? Que valor tem isso? Glória a Deus, aleluia. Essa mulher aqui, ela não olhou para a multidão, ela não olhou para aquelas pessoas e a dificuldade que seria para alcançar Jesus. Outras pessoas também colocam impedimentos, dizendo: meu familiar, meu amigo não vai gostar de mim, não vai me aceitar assim. A Bíblia diz que aquele que ama mais o pai ou a mãe, aquele que ama mais o filho, o cônjuge, em vez de amar a Cristo, esse não é digno de mim. O Senhor Jesus é claro em dizer que nós temos que colocar Ele em primeiro lugar em nossas vidas. Se nós colocarmos Cristo em primeiro lugar em nossas vidas, Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo. Até nas provas nós vemos o cuidado de Deus. Até nas aflições nós vemos a mão de Deus. Nós passamos dando glória e adorando o grande eu sou, porque Ele é que nos sustenta, nos capacita. Nós vemos o cuidado dEle, o amor dEle em nossas vidas. Tem muita gente que tem um vazio na alma quando está passando por adversidade, não sabe o que fazer, mas nós sabemos, nós recorremos a Ele. Nós recorremos a Ele e nós encontramos vitória. Nós vemos a resposta do Senhor. Glória a Deus. E nós não devemos olhar para as pessoas, o que elas dizem, ou pelos impedimentos e obstáculos que estão na nossa frente, que querem impedir nós de sermos ao Senhor. Nós olhamos para Cristo, aquele que está firmado na rocha, que confia no Senhor, Ele não se abala, Ele permanece para sempre. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.
versículo 28, que aquela mulher disse assim, ó: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Isso aqui representa fé. Fé. Se eu apenas tocar as vestes, eu serei curada. O que movia essa mulher era a fé. Aquele que serve ao Senhor, ele precisa ser movido por fé, porque o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé que move aquele que crê em Deus, que serve o Senhor. É a fé. A fé, ela move montanhas. O Senhor nos deu poder e autoridade. A palavra diz que se tiver um monte, nós ordenamos ao monte que ele se lance ao mar, ele se lançará. Pelo poder da nossa fé em Jesus Cristo. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós damos a nossa fé, a autoridade que o Senhor nos dá, o poder que o Senhor nos dá. Nós veremos milagres. Nós veremos a glória de Deus na nossa vida. Mas para isso precisamos ter fé. Mas como eu vou ter fé? Minha fé está pequena. É a palavra de Deus que vai aumentar a tua fé. A palavra diz que o ouvir a palavra é que traz fé ao nosso coração. Tem pessoas que vão na igreja, só na igreja ouvem a palavra, mas em casa não pega a Bíblia para ler. Não se alimenta da palavra. A palavra é alimento diário. É o alimento espiritual. Nós fisicamente precisamos do alimento, do arroz, do feijão, nós comemos todo dia. Tem pessoas que falam assim: eu já ouvi a palavra, não preciso ouvir mais, não preciso ler mais. Mas o arroz e feijão que você come na segunda, você come na terça, na quarta, na quinta. A palavra de Deus se renova a cada manhã e nós precisamos ler todos os dias, precisamos nos alimentar todos os dias o nosso espírito. O nosso espírito precisa de alimento, senão ele enfraquece. Sem a palavra nós podemos morrer espiritualmente, então precisamos nos alimentar. E quanto mais nós nos alimentamos, maior é a nossa fé. E quando a nossa fé está crescendo no Senhor, aí nós podemos usar a nossa fé para mover as montanhas, para mover as dificuldades, para nós podermos agir no nosso lar com fé, agir no nosso serviço, em todos os lugares que nós estivermos. Nós vamos confessar a palavra com fé e nós vamos ver que a palavra ela tem poder, ela não volta vazia. A Bíblia diz que ela cumpre o que lhe apraz. Ela tem poder para despedaçar o jugo da escravidão. Tem poder para despedaçar um coração duro. Aleluia, verdade. Essa palavra é para ser confessada, meditada, aplicada e praticada. Porque a Bíblia diz que não são justos que ouvem a palavra, mas aqueles que a praticam. Glória a Deus, aleluia. Eu estou falando aqui da palavra, mas se você não deixar ela entrar no seu coração e não pôr em prática, ela não tem valor. Você precisa deixar ela entrar no seu coração, não entrar para o ouvido e sair para o outro. Você precisa buscar, ouvir a palavra e guardá-la bem dentro do seu coração. O salmista Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome. E essa mulher, pela fé, tocou em Jesus. Ela tocou em Jesus e diz aqui a palavra que logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Glória a Deus. Jesus reconheceu que imediatamente dele saíra poder, virando-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou nas vestes? Jesus estava sendo comprimido por uma multidão. Começa a pensar nisso. Um monte de gente tocando Jesus. Um monte de gente à volta dele. Os discípulos até se assustam. Começa a perguntando quem tocou. Um monte de gente está tocando nele. Então que nós não sabemos quem que tocou ele. Mas sabe o que é o mistério aqui, irmãos? Porque alguém tocou diferente. Aleluia. Esse toque diferente, cheio de poder. Jesus mandou poder através daquele toque. Aquele toque foi dado com fé. Tinha pessoas que estavam ali interessadas apenas em ouvir. Tinha pessoas ali que queriam apenas observar. Nós vemos que até os fariseus, os religiosos da época, iam só para caçar alguma coisa, para levar Jesus ao tribunal, para matá-lo, alcançar uma acusação contra Jesus. Mas tinha pessoas sinceras. Mas aquela mulher ali, ela tinha feito um propósito no coração dela. E quando você faz um propósito com Deus no seu coração e decide colocar ação na sua fé, você verá o milagre do Senhor. Glória a Deus, aleluia.
Ela pôs ação, ela pôs atitude. Não adianta também nós termos fé e não tivermos obras, diz a palavra. Glória a Deus, aleluias. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Tiago 2. Tiago 2:10. Tiago 2:10. Eu senti de estar lendo aqui com os irmãos. Presta atenção nessa palavra sobre a fé. Tiago 2, achei. Tiago 2, quero começar lendo do 10. Presta bem atenção. Versículo 10, Tiago depois de Hebreus. Aleluia. Lá no Novo Testamento. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em sua ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Se adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque os juízes têm misericórdia com aquele que não usou de misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode acaso semelhante à fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios creem e tremem. Quere, pois, ficar certo, o homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho de Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De algum modo, não foi também justificada por obras a meretriz Rabi quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. O que adiantaria aquela mulher ali só ouvir de Jesus e ter fé que Jesus curava, mas ficar lá sentada, sem fazer nada, sem agir sobre a sua fé? Aleluia, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. As nossas obras que o Senhor deseja de nós é a obediência à palavra dele, é a obediência aos mandamentos do Senhor, é buscar fazer a vontade dele. Glória a Deus, aleluia. Porque se nós temos fé, temos autoridade, mas não temos obediência, porque os demônios temem a Deus. Se nós não tivermos obediência, que valor terá também a nossa fé? Se nós cremos que o Senhor existe, que Ele é galardador daqueles que o buscam, e que Ele voltará para buscar um povo seu zeloso e de boas obras, como que nós vamos agir? Vamos ficar parados? Não vamos ter obras? Não vamos agir sobre a nossa fé? Não vamos obedecer ao Senhor? É uma condição. Jesus disse: se queres entrar na vida, guarda os meus mandamentos. Então nós precisamos também buscar obedecer ao Senhor e fazer a nossa parte. Nós devemos fazer a nossa parte. Isso fica bem claro lá na história de Jericó, dos muros de Jericó. O Senhor Jesus Deus derrubou aquelas muralhas. Ele não precisava que o povo ficava marchando em volta, mas ele queria ver a parte do povo. Aleluia. Aquilo ali foi um ato de fé que Deus estava querendo daquele povo. E o povo marchou como um ato de fé e obediência. A minha fé é seguida por obediência. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Essa mulher aqui, ela foi curada. Ela foi curada. E então, seus discípulos olhou e disse: vês que a multidão te aperta e quem me tocou, tu dizes? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre do teu mal. Ali a fé dela salvou. Há uma doença, irmãos, uma doença que contagiou a humanidade inteira.
através da desobediência dos nossos primeiros pais. E essa doença se chama pecado. Ela contagiou a humanidade inteira. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos foram alcançados por causa do pecado de um só homem. Alcançados pelo pecado. Mas também todos foram alcançados com a salvação através da obediência de um só homem, Jesus Cristo, o nosso Salvador, nosso Redentor. Aleluia! O Senhor Deus, por nos amar, enviou Jesus para nos ligar de volta a Deus e nos dar poder para vencer o pecado. Nos deu poder para dizer não ao pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Aleluia! Se nós entendermos o que o Senhor diz a nós em Romanos 6, a palavra diz que o Senhor Jesus morreu por nós. Nós fomos mortos com Jesus na morte dele e ressuscitamos com ele. Mas nós ressuscitamos para quê? Para viver em pecado? Paulo diz: que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado por causa da graça, para que a graça abunde mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Se nós morremos para o pecado, nós temos que fugir do pecado. Nós temos que oferecer, como a missionária falou hoje. Quando ela falou, eu lembrei que o Espírito Santo tinha ministrado isso a mim hoje, antes de eu vir. Oferecer o nosso corpo como um sacrifício a Deus, sacrifício nacional a Deus, os nossos membros. O Senhor fala que nós temos que oferecer para a justiça, em obediência para a justiça, diz em Romanos 6. Aleluia! Para a santificação. Nós somos chamados para a santificação, porque sem santificação ninguém verá Deus, diz a palavra. Nós temos que rejeitar o pecado. O nosso corpo, ele é para a glória de Deus. Nós devemos buscar santificar em tudo, em toda a nossa maneira de ver, no nosso falar, no nosso agir, em toda a maneira do nosso viver. Temos que ser diferente. Temos que ser diferente. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, ó Pai. Glória a Deus. Nós fomos libertos do pecado, diz no versículo 18, Romanos 6. E nós nos tornamos servos da justiça. Glória a Deus, aleluia. Existe uma história que eu já ouvi. E tem muita gente, irmãos, que não estão servindo a Jesus por causa disso. Eu ouvi uma pessoa e ela me disse claramente: Letícia, Jesus morreu pelos nossos pecados. Eu não preciso ir para a igreja. Não preciso fazer nada. Eu falei, como assim? Ela falou assim: Jesus morreu pelos meus pecados, todos eles, o que eu ia pecar até a minha morte. Então eu posso ficar aqui de boa na minha casa, posso pecar à vontade. Jesus já levou tudo, ele já sabia que eu ia pecar já, e depois eu vou para o céu. Eu falei, nossa, assim é fácil do céu. Não é, irmão? Aquilo lá me doeu o coração. Eu falei, meu Deus, é uma graça que ele diz: nossa, eu sou salvo pela graça, isso é suficiente. Jesus já morreu, já é suficiente, não precisa de mais nada. Isso é uma mentira do diabo. É uma mentira do diabo. A graça é favor imerecido, nós não merecemos. Mas o Senhor Jesus morreu porque o sacrifício de animais não era suficiente para nos purificar do pecado. O sacrifício dos animais era para abrandar a ira de Deus sobre o povo. Por isso que havia lei sobre a impureza. Aquela mulher não podia andar no meio da sociedade ali, não podia tocar nada santo, não podia ir ao templo, na sinagoga, porque o Senhor vivia ali no tabernáculo, no meio do povo, no templo, quando isso foi ordenado lá em Levítico. E o que acontece? O Senhor, ele é santo e nada impuro podia estar no arraial, nada impuro. E depois que o véu se rasgou, o que aconteceu? Nós se tornamos o tabernáculo de Deus, nós se tornamos o santuário do Senhor. Por isso, nós mesmos, nós podemos orar, confessar os nossos pecados. O Senhor, ele nos perdoa, ele vê o nosso coração, o nosso altar está aqui. Nosso altar está aqui. O que acontece? Mas a Bíblia ainda diz que nós não podemos aceitar nada impuro em nós. Se nós dermos lugar à impureza das nossas vidas, ao pecado, o que é impureza? A Bíblia diz: os pecados que são impureza são lascívia, fornicação, prostituição, pecados contra o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Se houver impureza, o Senhor não habita. O Senhor não vai habitar onde há impureza. E o Senhor, ele habita em nós. Nós somos o santuário do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Obrigada, Pai. Oh, Deus bendito.
Nós somos templo do Espírito Santo. Nós podemos ouvir Ele falando com nós, no nosso coração, no nosso íntimo. Porque nós se tornamos o santuário do Senhor. Mas é por isso que vamos deixar de congregar, porque o Senhor quer que nós nos reunimos para buscar a presença dEle, buscar a face dEle, para orar, para sermos edificados pela palavra, para podermos instruir uns aos outros, que diz a palavra. Nós não podemos deixar de congregar, porque quando nós nos reunimos, nós somos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor reunida, para adorar ao Senhor, para ouvir a palavra dEle e buscar a face dEle. Esse é o desejo dEle, que nós nos reunimos, temos comunhão uns com os outros. Porque nós precisamos dos irmãos, nós precisamos um do outro. Ninguém pode estar só. E tem pessoas que estão nas suas casas e falam: não, eu prefiro ficar sozinho aqui, não quero ter comunhão. Mas é vontade do Senhor que tenhamos comunhão um com o outro. Mesmo nós temos tempo do Espírito Santo, nós necessitamos, nós dependemos de estar um com o outro. Que Deus deseja que nós amamos uns aos outros, nós abençoamos os nossos irmãos. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, ó Pai. E eu quero dizer a você nesse momento, santo é o teu nome, ó Pai. Você que está aqui hoje, a sua fé, ela depende de uma atitude, de uma ação. Se você estiver passando por uma enfermidade, uma doença, se você estiver numa luta contra o pecado, tem algo que você está pedindo: Senhor, eu não estou tendo força, mas eu estou aqui. Eu quero que você fale com o Senhor, não precisa nem sair do seu lugar. Fale no seu coração, fale os pensamentos com o Senhor, porque Ele vê o seu coração. E a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Glória a Deus, aleluias. E Ele está aqui, Ele te ouve, de onde você estiver aí. Fale com o Senhor no seu coração a sua necessidade, a sua dificuldade. Fala com o Senhor. Se tiver algum pecado, eu quero dizer que não importa o teu pecado, porque a palavra diz que todos os pecados, ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornam brancos como a lã. Não há pecado que o Senhor não apague. Até aquela pessoa que fez crueldades assim, pode ter matado, roubado, o que for. Jesus salvou um ladrão lá na cruz. Jesus salvou um ladrão lá na cruz. Ele não faz exceção de pessoas. Se você tiver alguma coisa que você está lutando, o que você fez, você quer confessar ao Senhor, confesse, Ele te perdoará. Ele te dará uma nova vida, uma página em branco para você escrever uma história juntamente com Ele. E a sua vida vai mudar. Glória a Deus. Você pode falar: Senhor, eu não consigo deixar isso, eu estou lutando contra isso, mas eu não consigo, Senhor. Mas eu confesso que estou passando por isso e eu sei que eu preciso do Senhor. Seja humilde, porque a Bíblia diz que Ele se humilha na presença do Senhor e Ele exaltará. O Senhor, Ele não nos deixa ter resposta, porque aquele que pedir crendo receberá. Glória a Deus, porque o Pai será glorificado através do nome do Filho, quando nós buscamos oh, aleluia, glória a Deus. O Senhor está falando com alguém aqui. Eu estou sentindo, o Senhor está falando com você. Só fala com Ele. Só fala com Ele, que Ele ouve, Ele vê o teu coração, Ele está nos teus pensamentos e Ele te ama. Acima de qualquer coisa, Ele te ama. E Ele deseja ser teu amigo. Glória a Deus, aleluia. Ele deseja mudar a sua vida. Ele deseja caminhar lado a lado com você. Basta você abrir o seu coração, é suficiente. O véu se rasgou. Ele está aqui. Ele quer habitar dentro de você. Falar contigo no seu íntimo. Ele te dá vitória. Ele vai te ajudar. Você não está só. Pode falar com Ele aí no seu coração neste momento. Fala em pensamento. Ninguém precisa saber, só Ele. Ele vê, Ele contempla. E Ele te perdoa. Ele apaga tudo, janta tudo no mar do esquecimento. E te dá uma nova vida. Glória a Deus, aleluia. Se tiver alguém que está passando por alguma enfermidade, está passando por alguma situação que não vê jeito, fale com o Senhor, use a sua fé agora para falar com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar vocês para se colocarem de pé. Eu quero fazer uma oração. Você apresenta sua necessidade ao Senhor aí neste momento. Eu estarei orando por vocês. Glória a Deus. Oh, glória. Estarei apresentando.
Glória a Deus, aleluia. Eu não sei o que você precisa, mas abre o seu coração para o Senhor agora, fala com Ele, porque eu tenho certeza, essa palavra aqui que o Senhor deu não foi em vão. Basta apenas a sua atitude de falar com o Senhor, de crer no Senhor, de confessar, de abrir o seu coração para Ele, é suficiente. Aleluia. E o resto, o Senhor depois vai planando os seus caminhos. O Espírito Santo vai falando, Ele vai te orientando, Ele vai te guiando, Ele vai usando situações na sua vida e vai te transformando. Sabe por quê? Porque a palavra diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. E quem faz a obra é o Espírito Santo. Não somos nós. Eu estou falando a palavra, mas é o Espírito Santo que te convence, é o Espírito Santo que vai fazer a obra na sua vida. E quem te cura é Jesus, quem te liberta é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos neste momento, eu quero estar orando.